Eu tenho uma pergunta pra você. A Lua ainda está no céu quando não tem ninguém olhando? O nosso senso comum nos diz que sim. Mas por boa parte do século XX, a física quântica nos dizia que talvez não. Quem sabe a Lua realmente só fique parada no céu quando alguém está olhando pra ela. Ok, a gente realmente precisa entender isso melhor. Vem comigo. Durante a década de 1930, Albert Einstein ficou extremamente incomodado com uma nova teoria que havia surgido, a teoria quântica. E eu vou ser sincero que é muito fácil olhar em retrospecto em 2023 e saber que ela faz parte das tecnologias que a gente usa no dia a dia. Mas se coloquem no lugar de Einstein. Não é difícil de entender por que ele não gostava da mecânica quântica. Na física clássica, se você chuta uma bola, a trajetória dela é perfeitamente determinada pelas leis de Newton. Já na descrição matemática do movimento de um objeto quântico, é impossível de determinar precisamente uma trajetória para a partícula. Tudo que nós podemos calcular é qual é a chance de a partícula ser observada em uma certa posição em um certo momento. A moral da história é que na mecânica quântica o conceito de caminho percorrido não faz sentido. E para piorar, não é só que o conceito de caminho percorrido não faz sentido. Na mecânica quântica parece que a partícula está ocupando várias posições ao mesmo tempo, e ela só decide onde ela está quando alguém tenta medir a sua posição. Esse é o fenômeno de superposição quântica, que é responsável pelo gato de Schrödinger, que inclusive é uma das camisetas da minha loja. Calma que isso vai ser rápido. Durante o mês de julho você pode comprar uma caixa surpresa que contém 2 camisetas, mas você não sabe quais, assim como você não sabe se o gato está vivo ou se está morto. Só que as 2 camisetas estão saindo por praticamente o preço de uma. Então se você gosta de bons descontos, não perca essa promoção. Acesse uselos.com.br ou clique no link do comentário fixado e garanta a sua caixa surpresa antes que a função de onda colapse. Agora de volta ao vídeo. Resumindo a superposição quântica, ela diz que coisas quânticas podem estar meio que em 2 lugares ao mesmo tempo. Os elétrons podem ter 3 ou mais energias ao mesmo tempo, e os átomos podem ter uma distribuição de velocidades diferentes. Einstein olhava para isso e custava acreditar que fazia sentido. E ele desafiou essa ideia na forma de uma pergunta que ele fez para o seu colega, Abraham Pace. Você realmente acha que a Lua não está no céu quando ninguém está olhando? Isso é, só faz sentido dizer onde a Lua está se alguém está medindo a posição da Lua? Einstein tinha um ponto. Ninguém acha que a Lua some quando não tem ninguém olhando. E a razão disso é que nós não observamos as estranhezas quânticas no mundo que nós habitamos. Eu não estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Mal ele sabe. Eu tenho uma posição bem definida no espaço, e todo mundo ao meu redor tem uma posição precisamente determinada. E isso só reforça a pergunta que eu deixei escondida aqui. Nós não vemos as estranhezas da mecânica quântica na escala do nosso mundo. Por quê? Essa pergunta é chamada de problema da medida, e na verdade ela é composta por 3 problemas disfarçados de um só. O problema da medida é a forma técnica de perguntar por que a realidade não parece quântica, mesmo com todas as partículas que nos formam e formam tudo ao nosso redor sendo quânticas. E surpreendentemente nós fizemos avanços sérios em responder parte desse problema, desde que Einstein perguntou originalmente onde a Lua está quando ninguém olha. Então vamos por partes. Tudo no mundo quântico pode ser descrito como ondas de probabilidade, e é esse comportamento de onda que gera o comportamento bizarro de partículas quânticas. Um exemplo disso são os padrões de interferência que surgem quando 2 ondas se combinam. Música, por exemplo, é um padrão de interferência formado por várias ondas de sons puros, e isso não tem nada estranho. Já um elétron pode se comportar como 2 ondas ao mesmo tempo e gerar sozinho um padrão de interferência. E isso é estranho. O elétron pode agir de 2 formas ao mesmo tempo, e essas 2 ações paralelas podem afetar uma outra. Padrões de interferência em matéria são a principal marca dos efeitos quânticos em experimentos, mas nós nunca observamos a Lua ou uma cadeira formando esses padrões de interferência. Por quê? A resposta é algo chamado decoerência. A decoerência surge naturalmente das regras da mecânica quântica quando nós calculamos o comportamento de um sistema quântico imerso em um ambiente. Então não é que é impossível que a Lua se comporte como uma onda, isso é permitido pela teoria, só é impossível na prática. O que impede a Lua de se comportar como uma onda e estar em 2 lugares ao mesmo tempo é o fato de que ela está constantemente interagindo com o ambiente. E isso inclui a luz do Sol banhando ela, a chuva de neutrinos solares que consegue atravessar a Lua e até a própria radiação térmica que ela emite naturalmente. Então salvem o que eu vou falar agora na memória de vocês. O ambiente causa a perda de coerência quântica, ou decoerência, como nós chamamos na física.
Então, como exatamente a decoerência acontece? Eu vou responder isso mostrando um experimento real, só que na versão simplificada dele. Esse experimento tem resultados que validam os nossos avanços em descrever o mundo na escala humana com decoerência. E pra ser sincero, vocês já sabem qual é o experimento. Pausa o vídeo agora e tenta adivinhar nos comentários antes de eu falar. Vocês têm 5 segundos. 1, 2, 3, 4. O experimento é o experimento de interferência da fenda dupla. Uma onda, que pode ser uma onda de luz, som ou um elétron se comportando como onda, é jogada contra uma parede com 2 furos finos, 2 fendas. Mas vamos usar um elétron no nosso exemplo. A característica principal de uma onda é que ela não tem uma posição bem determinada no espaço, ela se espalha. E uma onda de elétrons vai fazer exatamente isso e passar pelas 2 fendas ao mesmo tempo. E esse processo faz com que as 2 ondas apareçam do outro lado da parede, uma saindo de cada fenda. E essas 2 ondas representam os 2 caminhos que o elétron faz ao mesmo tempo. As 2 ondas resultantes se encontram, causando interferência, e o padrão de interferência gerado pode ser observado numa segunda parede atrás do experimento. Inclusive, esse é o experimento que foi usado para provar que elétrons se comportam como ondas e que, na verdade, toda a matéria pode se comportar como ondas nas situações certas. Nós até fizemos experimentos equivalentes com moléculas químicas enormes como uma bola de 70 carbonos. A fenda dupla prova que partículas podem passar pelas 2 fendas ao mesmo tempo, ou seja, que matéria se comporta como ondas e superposições existem. Esse é um dos experimentos fundadores da física quântica. E aqui o problema da medida ressurge. Se esse experimento é verdade, então por que a gente não vê objetos no mundo clássico se comportando como ondas? Por que eu não consigo atravessar uma parede? Uma das formas de destruir os efeitos quânticos é medir eles. O universo é bem chato com seres humanos. Se nós colocarmos um detector entre as fendas que mede por qual das fendas o elétron passa, isso destrói a interferência. O elétron passa a se comportar como uma partícula normal, e a posição final dele é sempre atrás de uma das fendas, então não temos um padrão de interferência, não temos um comportamento de onda e não temos superposição quântica. Ou seja, obter informações precisas sobre a trajetória do elétron destrói o comportamento quântico, destrói a coerência quântica. E esse é o outro caso, só que extremo. Mas o caso mais interessante é o caso intermediário. Nós vamos colocar um detector, só que um detector ruim, que localiza o elétron com alta imprecisão. Ou seja, podemos estimar com alguma confiança por qual fenda o elétron passa, mas nós não podemos ter certeza total. Qual vocês acham que é o resultado final? Um padrão de interferência como em uma onda, ou um padrão definido como uma partícula? E a resposta é um meio termo entre os dois. Se obtivermos informação parcial sobre o caminho do elétron, a destruição dos efeitos quânticos também é só parcial. Ainda sobra uma quanticidade no elétron. E esse é o cenário mais interessante porque ele mostra que a perda de comportamento quântico é um processo contínuo, e existe uma transição entre o ser quântico e o não ser. O processo dinâmico de perder o comportamento quântico é chamado de decoerência. E a decoerência é por si só um processo quântico. A perda de quanticidade é uma previsão da mecânica quântica quando o ambiente é levado em conta, porque o ambiente mede o caminho dos objetos como uma espécie de detector natural. E pior, a decoerência surge da coisa mais estranha da mecânica quântica, o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico acontece quando, por exemplo, 2 elétrons interagem e fica impossível descrever um único elétron sozinho. No entrelaçamento quântico não existe um elétron e um outro elétron, existe apenas o sistema de 2 elétrons. A partir do entrelaçamento, nós precisamos tratar os 2 elétrons ao mesmo tempo. Eles ficam amarrados a ponto de perder individualidade. Tanto é que fazer medidas em um dos elétrons te dá informações sobre o outro elétron. E isso é o efeito que importa para a decoerência. O entrelaçamento guarda a informação de um sistema quântico em outro. No caso da decoerência, as informações do mundo quântico são guardadas no ambiente cercando ele via entrelaçamento. O ambiente mede informações de caminho da mesma forma que os nossos detectores medem. No experimento da fenda dupla, o que o detector faz é se entrelaçar com os possíveis caminhos do elétron, e nisso o resultado da detecção fica associado com o caminho do elétron. Mas esse processo não pega só a informação do sistema, ele também rouba a coerência quântica do elétron, a quanticidade
qualidade dele. Quanto mais informação o detector obtiver, mais coerência quântica ele vai roubar do elétron, e mais o elétron passa a se comportar como algo clássico. E a quanticidade roubada não some, ela vai para o próprio detector. Mas o detector é um objeto macroscópico, e essa pouca quanticidade de um elétron não é o suficiente para fazer o detector entrar em uma superposição de verdade. Por exemplo, a distância entre as fendas é de 50 micrômetros, então a incerteza na posição do elétron antes da detecção é de 50 milionésimos de metro, o que é muito na escala de um elétron, que é 1 milhão de vezes menor do que isso. Mas essas distâncias não são nada na escala do detector, que tem alguns centímetros ou até metros de comprimento. Seria impossível notar uma diferença de 50 micrômetros na posição do nosso detector. E mesmo que o detector entrasse em uma superposição mais dramática, ocupando duas posições a centímetros de distância, ele está em contato com o ambiente. Afinal, se nós podemos olhar para o detector para ver o resultado do experimento, então pelo menos alguma luz está chegando no detector. E essas partículas de luz fazem com o detector a mesma coisa que o detector fez com o elétron. A luz se entrelaça com o detector, ganhando informação da posição dele e roubando a sua quanticidade, suprimindo os efeitos quânticos como parte do processo. As partículas do ar, a luz ao nosso redor e a radiação cósmica de fundo estão constantemente medindo a posição dos objetos no mundo macroscópico, então é impossível que eles ganhem coerência quântica. De outra forma, se a Lua tentasse estar em dois lugares ao mesmo tempo, ela logo perderia essa capacidade por estar em contato com a luz do Sol e outras formas de radiação no espaço. Tanto é que para realizar experimentos com física quântica, nós precisamos isolar o sistema o máximo possível. Quanticidade é como calor. Se você jogar uma barra de metal a 1000 graus Celsius no oceano, o oceano ganha calor, mas a temperatura dele como um todo mal muda. A barra só estava quente porque ela era pequena em relação à quantidade de calor que ela tinha. Mas o oceano é enorme, e o calor de uma barra de metal é irrelevante. Se cada molécula do oceano ganha só um pouco de calor, o oceano não esquenta de verdade. O mesmo vale para a decoerência quântica. Quando o elétron em superposição quântica interage com o ambiente, o elétron espalha sua quanticidade no processo. Mas o ambiente é grande demais para sentir efeitos significativos dessa quanticidade. Se cada molécula de ar ganha só um pouco de quanticidade, então nada parece quântico. Inclusive, dissipação de calor e perda de coerência quântica costumam acontecer juntas, e frequentemente elas são descritas pela mesma equação. Nós inclusive podemos calcular quanto tempo uma superposição quântica pode ser sustentada por objetos grandes em diferentes situações. Imagine um grão de areia de 1 milímetro de comprimento no vácuo do espaço, onde só existe a radiação cósmica de fundo. Se o grão de areia fosse colocado em uma superposição de duas posições a 10 milímetros de distância, a radiação cósmica iria destruir essa superposição em apenas 2 segundos. Se você colocar uma pessoa do lado do grão de areia para tentar observar isso, a superposição sobreviveria apenas 1 milionésimo de segundo antes de a radiação térmica do corpo humano medir a posição exata do grão de areia sem você querer. Decoerência é um processo extremamente rápido. E essa é uma solução para o problema da interferência. Por que não vemos física quântica na escala humana? Porque a decoerência impede. E esse é só o começo do porquê decoerência é uma teoria revolucionária para a física quântica. Olhando mais a fundo, a decoerência também explica a segunda parte do problema da medida, que é chamada de problema da base favorita. Na mecânica quântica existe um número basicamente infinito de formas diferentes de descrever um mesmo problema físico, bases diferentes no termo técnico. Posição e velocidade são só um dos pares de variáveis possíveis, que parecem equivalentes a outros pares de variáveis em um primeiro momento, como variáveis de destruição e criação. Então, por que não vemos essas variáveis de destruição na escala macroscópica? Por que só a posição e velocidade dos objetos sobrevivem nessas escalas? O que tem de especial na posição? A resposta também é dada pela decoerência. A decoerência acontece quando partículas quânticas interagem com outras partículas quânticas no ambiente, e essa interação acontece através das 4 forças fundamentais da natureza. Todas as forças fundamentais da natureza dependem da posição das partículas envolvidas. Então, interações via forças fundamentais sempre acabam medindo a primeira posição da partícula e suprimindo informações de outras variáveis. Posição realmente é a variável favorita do universo. É ela e as variáveis relacionadas a ela que sobrevivem à decoerência por serem medidas primeiro através das forças fundamentais. Variáveis mais quânticas, como as variáveis de criação e destruição, são suprimidas pela decoerência da mesma
mesma forma que a interferência e superposição são. O que eu expliquei nesse vídeo responde 2 das 3 perguntas por trás do problema da medida. O problema do porquê a realidade é clássica se tudo no fundo é quântico. Mas falta uma pergunta que a decoerência não sabe responder. Por que experimentos dão resultados? Isso é, se você tentar medir a posição de um elétron, você obtém uma posição como resultado. Nada na física quântica garante que isso deve acontecer, mas sempre acontece. O mundo tem a cara que tem de acordo com as regras da mecânica quântica. A pergunta do porquê de experimentos terem resultados provavelmente não tem uma resposta científica. Ela está mais para uma pergunta filosófica do estilo por que existe algo ao invés de nada. Mas não muito tempo atrás, o problema da interferência e da base favorita também eram perguntas do reino da filosofia da física, e não da física propriamente dita como ciência. E a decoerência deu um jeito de responder algo que parecia uma pergunta puramente filosófica para nomes como Albert Einstein e Niels Bohr. Transformar algo que parecia filosofia em ciência bem calculada e validada experimentalmente é um feito nada menos do que tremendo. Com isso, ela revelou por que o nosso mundo não é quântico. Porque ele, na verdade, é quântico, mas ele também é grande. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o do... Deixa eu...